Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando mais uma videoaula de matemática, onde vamos aprender aí grandezas de comprimento e área, entre outros cálculos, né, que nós vamos desenvolver nessa matéria. Bora, vamos estudar. Então, tá aí, você pode copiar depois do seu caderno o cálculo de triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio e círculo. Então, esses são os cálculos básicos aí, para que a gente possa calcular as figuras geométricas planas, ok? Então, no decorrer do curso, vamos falar um pouquinho mais sobre esses cálculos e como podemos aplicar ele no nosso dia a dia, tá bom? Mas, vamos contar uma breve história de como eram os cálculos lá no passado e como eles evoluíram para nos auxiliar nos dias de hoje. Veja só. Então, unidades de medida de comprimento. Então, já houve um tempo em que as pessoas utilizavam partes do corpo como unidade de medida. Meio que estranho, né? Para os dias atuais, mas na época era muito comum. Então, com o desenvolvimento do comércio, da navegação, das construções, da agricultura, entre outras atividades, as medições ficaram mais complexas, o que tornou um tanto confusa a maneira de medir utilizando partes do próprio corpo. Tá vendo? Então, da esquerda para a direita, passo, pé, polegada e palmo. Então, é difícil, né? Para os dias atuais, utilizarmos essas medidas. Mas no passado, né? Elas foram utilizadas e foi, logicamente, sendo evoluídas e desenvolvidas, melhorando essas técnicas. Ainda bem, né? Senão ia ser muito confuso nos dias de hoje. Diferentes povos e medidas diferentes. Então, os egípcios usavam o cúbito, distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, como unidade de comprimento. A saída que os egípcios encontraram para evitar a confusão provocada pela diferença de tamanho entre uma pessoa e outra foi fixar um cúbito padrão, hoje equivalente a 52,4 centímetros, construído em barras de pedra ou de madeira, conforme aí no exemplo aí, tá vendo? Então, os povos, né, e a matemática sempre evoluindo, sempre desenvolvendo novas técnicas, novas tecnologias para facilitar a vida na sociedade e o comércio entre um país e o outro. Isso foi um desenvolvimento muito bom. Então, outros povos também usavam o cúbito como unidade padrão de medida. Os sumérios utilizavam um cúbito padrão equivalente a 49,5 centímetros, assim como os assírios, que usavam o cúbito padrão equivalente a 54,9 centímetros. Já os romanos usavam o pé, cerca de 30 centímetros, como unidade de medida para pequenas distâncias, e a passada dupla, equivalente a 5 pés, para medir grandes distâncias. Então, 1000 passadas duplas constituíam uma nova unidade, a milha. Essa unidade ainda é hoje usada com algumas modificações e vale aproximadamente 1.609 metros. Então, se eu não me engano, nos Estados Unidos ainda se usa milhas. Então, a partir de 1878, a Inglaterra passou a usar a jarda imperial e a libra imperial. A jarda, da palavra em inglês, equivale a 0,9144 metros, e a milha corresponde a 1.760 jardas, ou 1.609,3 metros. Então, ao longo dos anos, diversos povos, diversas medidas, e cada um adotando o seu sistema, né? Agora, uma nova unidade de medida de comprimento. Será que, se continuasse assim, cada um desenvolvendo a sua unidade de medida, será que
os negócios, o comércio, né? Como que ficaria? Imagina, você comprar um tecido importado da China. 1 metro para nós tem 100 centímetros. E 1 metro para eles tem 90 centímetros. Imagina se você comprasse 30 mil metros de tecido. Você pensaria que ia receber uma coisa, quando chegar, você receberia outra. Ou vice-versa, né? Então, as medidas precisavam de um padrão. E aí foi isso que surgiu, uma nova unidade de medida de comprimento. O fato de existir diferentes sistemas de medidas não facilitava a comunicação entre as comunidades científicas e comerciais. E já no século 17, 16, né? X, 10, 5, 6, 7. Século 17, o cientista apontava a necessidade de um sistema que substituísse os vários existentes. E com a Revolução Francesa, no fim do século 18, formou-se uma comissão que tinha como objetivo estabelecer uma unidade natural, isto é, que fosse buscada na natureza e pudesse ser facilmente copiada e estabelecida como um padrão de medida. Havia ainda uma outra exigência a ser cumprida. Essa unidade deveria ser seus múltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. Ainda bem, né, que esses estudiosos da época tomaram essa decisão que, de fato, revolucionou a sociedade, né? Então, o comércio se beneficiou, o transporte se beneficiou, a indústria se beneficiou, então todos passaram a ganhar para que tivesse uma medida padrão e dentro do sistema decimal, ou seja, de 10 em 10. Olha só o que ocorreu, o metro linear. Então, no sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujos símbolos é M. O metro é adequado para expressar, por exemplo, a largura de uma rua, o comprimento de uma sala, a altura de um edifício. Além do metro, existe outras unidades de medida de comprimento, certo? A mais utilizada é o metro, certo? É o básico, mas nós temos tamanhos maiores e tamanhos menores. Por exemplo, a medida de grande distância, temos o decâmetro, hectômetro e o quilômetro, que são os múltiplos do metro. Aquele sistema decimal que é de 10 em 10. Na prática, a unidade mais utilizada aí é o quilômetro. Verdade? Então, nós temos um decâmetro é igual a 10 vezes 1 metro, que é 10 metros. Hectômetro é igual a 100 vezes 1 metro, que é 100 metros. E o quilômetro que responde a 1000 metros. Então, deca é 10 em grego, hectro é 100 em grego e quilo, 1000 em grego. Agora, para expressar medidas de pequena distância, temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são submúltiplos do metro. Na prática, as unidades mais utilizadas são o centímetro e o milímetro. Então, 1 decímetro é igual a 1/10 do metro. 1 centímetro é igual a 1/100º do metro. E o milímetro é igual a 1/1000 do metro. Ou seja, 1 dividido por 10, 1 dividido por 100, 1 dividido por 1000. Deci é décimo em latim. Centi é centímetro, centésimo em latim. E milésimo também em latim. Podemos, então, organizar as unidades para unidades de medida de comprimento assim. Nós temos a unidade fundamental, que é o M de metro. À nossa esquerda são os múltiplos de metro que vai crescendo. E temos os múltiplos de metro que vai para a direita diminuindo. Correto? Então, vocês estão vendo aí. Uma casa decimal, aí o outro é múltiplo de 10, outro é múltiplo também de 10, que vai dar 1000. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 hectômetro é igual a 100 mil metros. Decâmetro é igual a 10 metros. 1 decímetro é igual a 1/10. 1 centímetro é igual a 1/100º. E um milímetro é igual a 1 milésimo. Todas essas unidades pertencem ao sistema métrico
decimal. Veja aqui alguns instrumentos disponíveis para medir os comprimentos. Nós temos a fita métrica, é utilizada aí pelas costureiras. A trena, tá vendo? Que é utilizada aí pelos pedreiros. Temos aí o metro de carpinteiro, correto? E temos aquela régua aí graduada. Então, todas elas são instrumentos de medir. É bom você tirar tempo para conhecer alguma delas. Aí, transformação das unidades de medida de comprimento. Então, tem uma pergunta. Para chegar ao quintal, Vera andou 5,663 metros e o Neuza andou 423 centímetros. Aí a pergunta, quem percorreu a maior distância? Então, para saber quem percorreu a maior distância, é necessário primeiro trabalhar com a mesma unidade de medida, não é verdade? Senão a gente vai estar trabalhando igual lá naquele sistema, que usava polegada, pé, jardas, passo. Não, né? Nós temos que trabalhar debaixo da mesma unidade de medida. Então, no caso, vamos transformar em centímetro a medida dada em metros, a fim de comparar as duas distâncias. Então, vamos converter o metro 5 inteiro e 63 centésimos de metro para centímetro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 10 duas vezes. 10 vezes 10, 100. Então, 5 inteiro e 63 centésimo vezes 100 é igual a 563 centímetros. Então, quem correu a maior distância foi Vera, pois 563 centímetros é maior que 423 centímetros. Então, é importante, é fundamental esse conhecimento, tá bom? Faz parte aí da nossa vida, do nosso dia a dia. Aí tem alguns exercícios que vocês podem fazer, né? Acompanhe alguns exemplos. Como transformar 5 metros em decâmetro? Então, se eu estou da esquerda e vou para a direita, eu multiplico, certo? Agora, quando eu estou na direita e quero ir para a esquerda, eu divido. Então, tá aí o exemplo. Então, 5 metros de decâmetro é igual a 0 inteiro e 5 décimo, porque ele dividiu por 10. Não é verdade? Muito bem. Aí tem outro exemplo, transforme 12 centímetros em metro. Então, ele está na minha direita e quer ir para a esquerda. Então, eu vou dividindo. Vou dividir ele duas vezes. Por 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, vai dar 0 inteiro e 12 metros. 12 centímetros, né? 12 centésimos vai dar em metro. Legal? Então, é bem simples, pessoal. Então, é algo que devemos ficar atento aí. Aí tem um exercício. Vamos lá fazer esse exercício? Ó, em um mapa, cada centímetro corresponde a 10,5 quilômetro. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 10,5 quilômetro. Também aqui já a aula de geografia, né? Então, quando você estiver trabalhando com geografia, estiver trabalhando com escala, você já sabe fazer a conversão, tá ok? Então, se nesse mapa a distância entre duas cidades é de 15 centímetros, qual é a distância real entre as cidades? Então, você vai fazer 15 centímetros, certo? Então, lembre-se que 1 centímetro corresponde a 10,5 quilômetros. Então, vezes 10,5 responde a 157,5 quilômetros. Correto? Embora no desenho está a 15 centímetros, mas a distância real corresponde a 157,5 quilômetros, que é a distância. Correto? Então, vamos lá fazer isso aqui. Deixa eu pegar a caneta.
eu tenho 15 centímetros vezes... Lembra-se, 1 centímetro corresponde a 10,5 km. Então, pega a calculadora e multiplica. 15 vezes 10,5 dá 157,5 km. Quilômetros. Correto? Tá feio assim porque eu estou escrevendo no mouse, tá, pessoal? Então, por que a gente já fez direto? Porque já está dizendo que cada centímetro corresponde a 10,5 quilômetros. Eu já tenho 15 centímetros. Você foi lá no papel, né? Pegou uma régua. Ah, daqui para cá mede 15 centímetros. Isso no desenho. E qual é a medida real? Né? A medida real é 157,5 quilômetros. Embora no desenho a escala foi de redução, né? Mas na medida real representa 157,5 quilômetros. Aí tem uma pergunta também, a B. Uma cidade que está 68.250 metros do mar, certo? Estará nesse mapa a que distância do mar? Então, aqui já é o caminho inverso. Entendeu? Já é o caminho inverso. Eu tenho... Ele está a 68.250 metros do mar. Essa é a medida real. Aí, ela quer saber qual é a distância que ela está do mar no mapa. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso. Então, eu tenho que transformar os 10,5 quilômetros em metros para que depois eu faça a divisão. Então, vamos lá. Eu tenho 10,5 vezes... Se eu estou na esquerda e quero para a direita, eu vou multiplicando. Se eu estou na direita e quero para a esquerda, eu venho dividindo. Nesse caso, a gente vai multiplicar. Lembrando que isso aqui já foi passado uma videoaula no segundo bimestre também sobre isso. Ok? Então, hoje vocês já estão bem mais familiarizados, em especial aqueles que assistiram a videoaula do segundo bimestre. Então, eu vou dividir por 10, 1, 2, aqui é por 1, 2 vezes, ó. 10, 1, 2, 3, 3 vezes, que é 1.000. Então, 10,5, ó, vezes 10 ao cubo. Lembra que a gente já fez isso também, né? Já fizemos esses cálculos aqui também, com unidade de medidas, né? Com potenciação, né? Notação científica, lembra? Então, já fizemos isso. Então, vamos lá. Isso aqui é igual, vê aí, 10,5 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Dá 10.500. Correto? Agora vamos pegar 68.000. Eu falei para vocês, estou escrevendo no mouse, por isso que está feio assim. 250 dividido por 10.500. Agora a gente vai descobrir no papel, né? Qual é a distância no papel, no mapa. Agora faz aí. 68.250 dividido por 10.500. Ó, 6,5 centímetro. Lembra que no mapa 10,5 representa 1 centímetro. Então, o resultado vai ser em centímetro. Então,
68.250 metros do mar estará nesse mapa. A que distância do mar? 6,5 centímetros. Então, foi o caminho inverso, né? A gente estava no papel e quis saber a distância real, o primeiro. Agora a gente já sabe a distância real e queríamos saber a distância no papel. Então, vamos apagar a lousa. Então, não deixe de fazer esse exercício aí também, ok? É um ótimo treinamento. Bem, apagando a lousa. Muito bem. Agora, o perímetro de um polígono. Então, quando obtemos a soma de medidas dos lados de um polígono, estamos encontrando o seu perímetro. Veja alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule o perímetro do polígono indicado por P de perímetro do polígono A, B, C, D e E. Aí, se somarmos os lados, vimos que o perímetro é igual a 14,7 centímetros. Então, o perímetro é a soma dos lados, correto? A mesma coisa aí, o perímetro desse triângulo é a soma dos lados. Então, você simplesmente vai somar os lados, você calculou ali o perímetro. Aí tem um exercício, determine o perímetro dos polígonos. Então, nós temos aí os segmentos de reta de AB, BC, D, C e D e D e A. Certo? Então, qual é o perímetro desses polígonos? Só somar os lados. Temos aí o B. Aí diz que o triângulo ABC é equilátero. O nome já está falando que todos os lados têm a mesma medida, que é 2,9 centímetros. Aí, se você multiplicar por 3, você vai ter o cálculo do perímetro. E assim sucessivamente, tá? Então, sempre que for calcular o perímetro, não importa o polígono, é a soma dos lados. Agora, unidade de medida de superfície. Conte e escreva no caderno quantos triângulos cabem no interior da figura ao lado. Então, se calcularmos aí, vimos 69 triângulos. Então, o número que você encontrou chama-se medida da superfície da figura ou área da figura, quando tomamos como unidade aí o triângulo. Não é verdade? Muito bem. Agora, o metro quadrado. Então, na atividade anterior, tomamos o triângulo como unidade medida para expressar a medida da superfície. Então, no sistema métrico decimal, a unidade fundamental para expressar a medida de superfície é o metro quadrado, cujo símbolo é m ao quadrado, que é m vezes m. Ou seja, meu expoente é multiplicado 2 vezes, né? M ao quadrado. O metro quadrado corresponde à medida da superfície de um quadrado, que tem 1 metro de lado, assim como o centímetro quadrado corresponde à medida da superfície de um quadrado, que tem 1 centímetro de lado. Até aqui, tranquilo, né? Agora, vejamos aí os exemplos. Transformar 5 metros quadrados em decímetro quadrado. Então, quando fala que o metro está quadrado, então o sistema decimal de 10 em 10 também está ao quadrado. Então, 5 metros ao quadrado é 5 vezes 100. Então, eu tenho 500 decímetros quadrados. Como eu vou transformar 5 metros quadrados em decâmetro quadrado? Ali já é o caminho oposto. Eu vou dividir ele por 100. Eu vou ter 0,5 decímetro quadrado. Então, se eu estou na esquerda, eu vou para a direita, eu vou multiplicando. Se eu estou na direita, eu volto para a esquerda, eu venho dividindo. Algumas medidas agrárias aí conhecidas, tá, gente? Quando queremos medir, por exemplo, a extensão de sítios e fazendas, usamos uma unidade agrária chamada hectare. O hectare é a medida da superfície de um quadrado de 100 metros de lado. Então, 100 vezes 100
dá 10.000 metros quadrados. Então, 1 hectares é igual a 10.000 metros quadrados. Ah, se a pessoa comprou 300 hectares, então ele tem 300.000 metros quadrados. Ou seja, é uma forma mais fácil de calcular com números menores, ok? Aí tem tonelada, tem outros cálculos também que precisamos aprender. Então, quando se fala 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, ok? Assim sendo, temos a relação. 1 hectare é igual a 1 hectare metro quadrado igual a 10.000 metros quadrados. Então, vamos ver a seguir alguns exemplos de aplicação de unidades agrárias. Quanto hectares tem uma chácara de 25.000 metros quadrados? Então, você vai dividir por 10.000, vai dar 2,5 hectares. Então, 25 metros quadrados é igual a 2,5 hectares. Então, é importante, né, estar familiarizado com essas informações. E quantos metros quadrados tem uma plantação de 47,5 hectares? Aí você vai multiplicar por 10.000, vai ser igual a 475.000 metros quadrados. Ok? Aí tem uma perguntinha interessante. Numa fazenda de criação de gado, cada hectare deve ser ocupado por 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados no terreno de 70.000 metros quadrados? Então, você pega 70.000 dividido por 10.000, você vai ter 7 hectares, certo? E cada hectare pode ter 20 bois. Você vai fazer vezes 20. 7 vezes 20 vai dar 140 bois. Tranquilo, né, gente? Então, vamos lá? Pegar a caneta? Então, 70.000 metros quadrados dividido por 10.000 quadrados. Aqui você já corta, 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 corta aqui também, corta aqui também. É igual a 7. 7 vezes 20, cada um hectare, é igual a 140 bois. Quantos bois poderiam ser criados no terreno de 70.000 metros quadrados? 140, né? Já que numa fazenda, né, cada gado vai ocupar 1 hectare, deve ser ocupado por 20 bois. Então, é 140 bois por hectare. Correto? Bem tranquilo, né? Esse cálculo aqui e essa unidade de medida. Então, você vê que a gente não está usando nenhum cálculo complexo. Uma simples adição, multiplicação e divisão já resolve esses cálculos aqui, né? Agora, áreas das figuras geométricas planas. Aquela lá que eu já mostrei desde o início, né, da aula. Então, a área do retângulo, qual é a área de um retângulo que tem 2 centímetros de altura e 5 centímetros de base? Desenhando a figura e dividindo a base e a altura em segmentos de 1 centímetro, obtemos 10 quadrados de 1 centímetro de lado, ou seja, 1 centímetro quadrado em cada um. Então, simplesmente você vai pegar a base vezes a altura, que vai dar 10 centímetros quadrados. Beleza? Então, é bem simples esses cálculos aqui, cálculo de área de retângulo, é base vezes a altura. Então, lá no início da aula, não deixe de copiar toda aquela tabela, né? Com as fórmulas das fórmulas de geometria plana. Ok? Qual que é a área do quadrado? A mesma coisa. A área é igual a vezes A, que é 3 vezes 3 é igual a 9 centímetros quadrados. Também tem nenhuma dificuldade com respeito ao cálculo de área do quadrado. E qual é a área do triângulo retângulo?
a mesma coisa. Lá você vai ver que é a base vezes o comprimento dividido por 2. Tá? Então, 4 centímetros vezes 5 é igual a 20. 20 dividido por 2 vai dar 10 centímetros. Do triângulo retângulo. Correto? Aí, uma questão bem simples. Responda as questões aí. Determine a área de cada figura geométrica. 8 vezes 8 vai dar 64 centímetros quadrados. Então, 6 vezes 12 vai dar 6 vezes 12, 72 centímetros quadrados. 6 vezes 10, 60. 2 vezes 6, 12, 72 centímetros quadrados. Bem simples. Ok? Agora, uma pergunta interessante. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir até o teto as 4 paredes de uma cozinha com as dimensões da figura a seguir? Sabe-se também que cada porta tem 160 metros, 1,1 metro e 60 metros quadrados de área, e a janela tem uma área de 2 metros quadrados. Certo? Então, o espaço da porta é de 1,60 metros quadrados. O espaço da janela é de 2 metros quadrados. Aí vamos subtrair essas unidades, aí a gente vamos saber a quantidade de azulejos que seriam necessários para revestir até o teto as 4 paredes da cozinha. Certo? Aí é só chegar lá na loja e dizer, ó, quero tantos metros quadrados, quero tantos piso para revestir a minha casa. E, obviamente, sempre vai comprar um pouquinho a mais, né? Para sempre ter em caso de perdas. Agora vamos entrar na unidade de medida de massa. Então, vários produtos são vendidos por quilograma, como legumes, carnes, frutas, etc. Há também produtos vendidos por grama, como frios, margarina, temperos e outros. Então, produtos maiores, quilograma, produtos menores, em grama. Então, transformação das unidades de medida de massa. A mesma coisa dos anteriores, tá? Quilograma, hectograma, decigrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama, é tudo a mesma coisa. É igual os demais, ok? Todos são no sistema decimal na base de 10, ou múltiplo de 10 também, ok? Aqui não muda muito dos demais. Então, por exemplo, uma peça de 3,2 kg tem quantas gramas? Então, se eu estou na esquerda e quero para a direita, eu vou multiplicar ali por 3 vezes, tá vendo? Vai dar 3.200 gramas. Ok? Bem tranquilo. Aqui fala que um queijo de 6 kg foi cortado em pedaços iguais. E cada pedaço tem 750 gramas. Quantos pedaços de queijo foram obtidos? Vamos lá, pegar a caneta aqui. Então, eu vou fazer 6 vezes 10 ao cubo. Certo? Que vai dar 6.000. E vou dividir por 750. Então, 6 quilos eu transformei em 6.000 gramas. Ficou tudo grama em cima, grama embaixo. Agora eu posso dividir. Então, 6.000 gramas dividido por 750 gramas, igual a 8 pedaços. Tá vendo? Então, vai ser possível cortar em 8 pedaços de queijo. Bem, vamos apagar aqui a lousa. Vamos continuar a nossa aula. Agora, medindo o espaço ocupado, volume. Então, nós estávamos trabalhando as figuras planas, né? Agora, nós estávamos fazendo as conversões, né? Nós temos lá que fazer as conversões de todos os tipos, massa, comprimento, né?
Agora, volume. Volume, nós trabalhamos aí com metro cúbico. Por quê? Que é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar o metro cúbico. Tá certo? Então, volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, quando tomamos como unidade, né, o metro cúbico como unidade medida para expressar volume, podemos dizer que o volume da figura A é igual a 42 metros cúbicos, e da figura B é igual a 210 metros cúbicos, da figura C é igual a 24 metros cúbicos. Então, acompanhe. Como medir o volume deste bloco aí? Então, para medir, vamos dividi-lo em cubinhos, para ver de quantos cubinhos é formado o bloco. Observando apenas uma das camadas do bloco, percebemos que são 5 fileiras de 3 metros cúbicos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, correto? Na horizontal e na vertical, 3, tá vendo? Então, 5 vezes 3 igual a 15 metros cúbicos. Agora, se nós formos ver a altura, como o bloco possui 4 camadas, temos 4 vezes 15 igual a 60 metros cúbicos. Então, podemos dizer que o volume desse bloco é o volume é igual a 5 vezes 3 vezes 4 cúbico, que é igual a 60 metros cúbicos. Então, vamos então que para calcular quantos metros cúbicos forma um bloco, ou seja, para calcular o volume do bloco usando o metro cúbico como unidade de medida, multiplicamos o comprimento do bloco pela sua largura e por sua altura. Certo? Simples, simples. Se você quiser saber o volume de determinado algo, basta multiplicar o comprimento pela sua largura por sua altura. Tá vendo? No sistema decimal, métrico decimal, a unidade fundamental de medida de volume é o metro cúbico, que indicamos por M, que é multiplicado 3 vezes, metro cúbico. O metro cúbico corresponde ao volume de um bloco com 1 metro de aresta, conforme vocês estão vendo aí no desenho. E as unidades de medida de volume no metro cúbico já são os mesmos que a gente já conhece, tá? São os mesmos. A diferença é que eles estão na potência 3. Não esqueça que eles estão no expoente 3. Ou seja, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, por isso que um quilômetro cúbico, ele corresponde aí a 1 milhão. 1 milhão, isso. 1, 2, 3, 1 bilhão. Agora, hectômetro, que é 1 milhão. O outro é 1000. Então, você vê que ele está numa unidade, no expoente 3, tem que ficar esperto com esses números. Nós estamos trabalhando com um número um pouquinho maior. Então, fique esperto aí, tá? Nós temos ali, na casa dos milhão, isso mesmo, ó. Quilômetro cúbico. Então, é muito, o volume é grande mesmo. Então, fique esperto aí. As unidades mais utilizadas para expressar volumes, além do metro cúbico, são o decímetro cúbico e o centímetro cúbico, que é o caminho inverso, ok? Então, muito cuidado na hora que for trabalhar com esses zeros aí, para que você não venha a errar, ok? Então, por exemplo, tem aí um caminhão. Quando nós compramos areia, né? Nós compramos em metros cúbicos. Então, se esse caminhão ele tem a medida de 4 vezes 1,75 vezes a largura 2,5, então esse caminhão ele tem 17,5 metros cúbicos. Então, ele tem a capacidade dele de volume é 17,5 metros cúbicos. Então, se você for um dia trabalhar com uma loja de construção, trabalhar numa área de engenharia, ou carga de transporte e assim por diante, então você já sabe fazer o cálculo de volume.
Aí tem um exercício simples, transformar 50.000 centímetros cúbicos em decímetro cúbico. Então, ali ele só vai avançar uma casa, nesse caso ele está indo da direita, indo para a esquerda, ele vai dividir por 1.000. Dividindo por 1.000, vai dar igual a 50 decímetro cúbico. Certo? Aí o volume do bloco retangular do cubo. Como foi já falado, você vai pegar a largura vezes comprimento vezes a altura, você vai achar o volume. Certo? Então, nós vimos que no caminhão cabia 17,5 metros cúbicos. Então, aí nós temos 2,5 vezes 4 vezes 2,5. Então, temos aí 25 metros cúbicos. 2,5 metros, comprimento 4 metros, 2,5 metros. Então, desse modo, a gente acha aí o volume do bloco é de 25 metros cúbicos. Certo? Então, quantos blocos desses cabem no caminhão? Quantos um caminhão consegue transportar? Então, com base nessas informações, nós conseguimos fazer esses cálculos aí, ok? Quantas viagens vão ser necessárias? Qual vai ser o preço, né, do frete? Então, tudo isso está atrelado a esse conhecimento. Então, um conhecimento vai puxando ao outro e dessa forma a gente vai conseguir, né, no trabalho, desenrolar muitas coisas, bastante atividades. E na vida como um todo, né? Lembrando que a educação não é apenas para o emprego. A educação é para a vida toda. Certo? Então, vamos observar agora o caso do cubo. Ele é um bloco retangular em que o comprimento, a largura e a altura têm medidas iguais. Essas três dimensões do cubo são dadas pelas medidas das arestas e todas têm a mesma medida. Então, acompanhe o cálculo do volume de um cubo cujas arestas medem 4,3 metros. Então, vimos aí, se formos multiplicar o volume desse cubo, é igual a 79.507 metros cúbicos. Certo? Muito bem. Agora, no exercício. O cubo colorido de verde, na figura abaixo, indica a unidade padrão de medida do volume de caixa. Então, quantas caixas dessa unidade cabem aí na caixa? Muito bem. Então, se você for ver, na vertical tem 3 vezes. Na horizontal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 6. Certo? Na horizontal, agora na altura tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vezes 4. Então, é igual a 72. Então, é 3 vezes 6 vezes 4. É igual a 72 caixinhas como essas no volume cúbico. É o que cabe ali dentro. Ok? Muito bem. Horas, vamos continuar aprendendo. Agora, unidade de medida de capacidade. Então, volume, certo? É uma coisa. A capacidade é outra. Então, no sistema decimal, existe unidade de medida para expressar a capacidade do recipiente. A unidade fundamental é o litro, além de seus múltiplos e sobremúltiplos, que você já sabe também, que é o quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e multilitro. Então, esse está no sistema normal, ele não está no expoente 2, né? No expoente 3. Tá?
Então, à medida que parte da esquerda da direita para a esquerda, ele vai aumentando, né? Então, o litro, decalitro é 10 litros, né? Hectolitro é 100 litros e o quilolitro é igual a 1000 litros. Então, isso aqui a gente usou bastante naquela aula de construção civil, né? Então, é fundamental a gente entender esses processos de conversões, vai nos auxiliar muito em nossos cálculos do dia a dia, tá? Nossos cálculos da vida. Então, não deixe de aprender essas informações. Então, dentre essas unidades, a mais usada, além do litro, é o mililitro, principalmente para expressar pequenos volumes. Então, garrafa de refrigerante, né? Bebida, assim por diante, a gente usa o mililitro. Agora, a transformação das unidades medidas de capacidade. Então, da esquerda para a direita, cada unidade vale a 10 vezes a unidade seguinte. Então, da direita para a esquerda, cada unidade equivale a 1/10 da unidade seguinte. Veja um exemplo. Expressar 15 litros em mililitros. Então, eu vou dividir ele por 10, 1, 2, 3 vezes. Então, vou multiplicar. Vai dar 15.000 ml, ou mililitros. E se eu estou na esquerda, quero ir para a direita. Se eu estou na direita, quero ir para a esquerda. Lembre-se, se eu estou na esquerda e quero ir para a direita, eu multiplico. Se eu estou na direita e quero ir para a esquerda, eu divido. Simples assim. Então, expresse em litros 1.200 mililitros. Então, você vai pegar aí 1.200, você vai dividir por 1.000. Vai dar 1,2 litros. Certo? Você vai pegar 1.200 dividido por 1.000. O que são as 10, são 3 vezes, né? 3 vezes 10, 1.000. Então, corta. 12 dividido por 10 é igual a 1,2 litros. Certo? Então, tranquilo aqui, né? Até então, cálculo bem simples e tranquilo, mas fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigados e bons estudos e até mais.